Hoje o vídeo vai ficar um bocadinho amarelo, mas é o que dá quando eu decido gravar à noite, não é? Hello, como é que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Hoje irei baixar um pouco mais um tom, porque são 11 da noite quando eu estou a gravar isto e não tenho muitos mais argumentos para me defender acerca disso, mas recentemente eu fui ver, nesta semana de cinema a 3,5€, né? Fui ver Thunderbolts e eu fiquei tipo, já tinha ouvido falar bastante bem sobre o filme, inclusive, e eu estava tipo, eu quero ir ver o filme o mais depressa possível, inclusive vou revê-lo este sábado com duas amigas minhas, portanto mostra o quanto eu gostei do filme. Mas caso tu ainda não tenhas assistido, eu vou deixar nas minhas redes sociais um pequeno vídeo sem spoilers do que eu achei do filme. Sem mais nada, vamos falar acerca do filme. Então, Thunderbolts é literalmente pegar todos os renegados da Marvel e fazeres uma equipa como fosse os Vingadores em si, que é a Helena, o Alexei, o John, que foi o Capitão América lá na série do Falcão, a Ghost, a Tastemaker e um novo personagem que é o Bob, que no início do filme tu não sabes nada acerca dele. E, tipo, o filme começa a acompanhar muito mais a Helena, porque ela vai ser a nossa protagonista que vai guiar o filme, mas que vai ser uma grande importância para que a história se conecte e para que passamos a conhecer também os outros personagens ainda mais. Cada um já teve o seu desenvolvimento, né? O John teve no filme, na série do Falcão e do Soldado Invernal, o Alexei teve no filme da Viúva Negra, a Ghost teve no Ant-Man 2, a Tastemaker também teve no filme da Viúva Negra. Enquanto isso, por mais que já tenhamos acompanhado a Helena, ainda não havia um projeto que era totalmente focado nela. Então Thunderbolts foi o filme perfeito para a Marvel dar um grande papel à atriz, a Florence Pugh, ou como é que se diz, que eu já nem sei, e à sua personagem da Helena, pois ela sente-se bastante sozinha desde que a Natasha partiu, desde que se tenha sacrificado, e o facto de ela ainda não ter aceitado isso como deve ser vai ao longo do filme todo, porque ela sente-se perdida na vida. E quando a Val, que é a nossa Valentina, que tinha estes agentes, estes heróis renegados, estes anti-heróis, que faziam os trabalhos sujos dela e que ela tinha de eliminar porque senão seria presa, então ela manda-os para um anexo onde tentam-os eliminar, mas eles acabam por sair em equipa de lá e é lá que eles conhecem o Bob, ou seja, é nesse estabelecimento. Mas desde aí que nós temos uma sementezinha do que é que o Bob tem, porque ele tem uns poderes estranhos em que entra na mente das pessoas e vai às memórias mais traumatizantes que possam viver. Então nós temos essa pulga atrás da orelha do Bob desde o início. Mas nós vimos que eles começam a trabalhar em equipa para fugir daquele sítio da Valentina, o que acaba por acontecer, apesar que o Bob acaba por se entregar para distrair a Valentina. E é quando o Alexei aparece no deserto e vai a pescar. Tipo, eu gosto com o facto do Alexei ser, a maioria das vezes, um alívio cómico do grupo, porque, tipo, a trama assim de Thunderbolt é um pouco mais pesada e tem um pouco mais de emoção. E isso é o que torna, para mim, muito mais o projeto dos Thunderbolt excelente. Tipo, eu gosto muito quando a Marvel consegue pegar numa história de super-heróis e transformar muito mais humana, fazer com que nós nos conectamos com os personagens. Tipo, o facto de já houve muitos projetos que eles falaram sobre isso, inclusive eu sinto que o filme dos Thunderbolts é um filme que fala muito sobre a depressão em si, tanto diretamente como indiretamente, e houve gente que ficou surpresa, claro, mas eu também não fiquei tão surpresa porque nós tivemos WandaVision que abordou muito sobre o luto, e o facto da Marvel deixar os seus diretores, os seus roteiristas terem liberdade de fazer isso é o que nos vai conectar muito mais com estas personagens que eles tanto introduzem e que depois acabam por ser os favoritos dos fãs, ironicamente. Tipo, aqueles que eles apostam menos é o que acaba por ser os favoritos. O facto de o Thunderbolt trazer essa carga emocional e depois teres uma personagem como alívio cómico acaba por balancear muito bem, porque tens muitos momentos de ação muito bons. By the way, esqueci-me de adicionar o Bucky na equipa. O Bucky acaba por ser adicionado na equipa, ok, gente, tipo, porque ele quer fazer com que a Valentina vá presa, porque ele está a concorrer
como nós sabemos, no filme do Capitão América, e gostei que isso influencia este filme, que ele está a concorrer lá à cena de Nova Iorque, então o facto de ele estar a ir contra a Valentina e precisar de provas para que a Valentina vá presa e não saia por cima, tipo, é bastante bom. E o facto do Alex estar ali como um alívio cómico balanceia também bem, além das cenas de que vão-te tocar, vão-te fazer ficar emocionado. Pelo menos eu falo por mim, mas eu sou uma pessoa que fica muito emocionada facilmente a ver filmes e séries, porque eu conecto-me com os personagens de um jeito que eu fico a chorar. Eu chorei neste filme, inclusive, tipo, a parte em que o Bob e a Helena entra na cena do vácuo e vai ter com o Bob, e que ela repassa pelos traumas dela e depois tipo, vai ter com ele e está a viver o trauma dele, porque aquele era o mais seguro. Então isso faz com que ela seja uma personagem muito mais humana, e esse momento aí dela com o Bob deixou-me a chorar porque realmente emocionou-me bastante. E essa cena do vácuo é uma metáfora e uma direta muito boa sobre a depressão do Bob, porque cada vez que ele entra nessa personagem do vácuo, ele esquece completamente do que é que ele fez, porque ele simplesmente manda as pessoas para um vácuo, literalmente, onde elas revêem o seu maior trauma, a sua maior tristeza da sua vida. E o facto de ele fazer isso quando se descontrola completamente ainda traz um peso muito mais emocional para quando a Helena simplesmente aceitou entrar no vácuo para socorrer o Bob, porque ela sabia que lá no fundo não era ele. E depois todos os Thunderbolts foram atrás da Helena e do Bob para os socorrer. Então, tipo, isso tem um peso muito mais de família do que nós vimos, por exemplo, nos Vingadores, quando foi acerca da Wanda, que havia muita gente a comparar isso, tipo, se os Vingadores tivessem sido que os Thunderbolts foram, tipo, se os Vingadores tivessem sido para a Wanda, o que os Thunderbolts foram para o Bob, e todas as coisas que aconteceram em WandaVision e em Multiverso da Loucura teriam tido um rumo muito diferente daquilo que foi-nos apresentado. E realmente, sim, o facto de o Capitão América também já não estar cá, e ele era o que via mais a Wanda como uma pessoa humana, não uma feiticeira, tipo uma bruxa, faz com que a Wanda sinta-se talvez também mais sozinha. E no final do filme, quando eles querem bater na Valentina, porque além de tudo eles tiveram a ajuda da assistente da Valentina, que eu vi rumores, mas eu não vi a certo sobre isso, que possa ser uma X-Men. Por acaso é algo que eu tenho de ir mais a fundo nas threads do Twitter e nos vídeos da Alice Aquino, que eu sei que ela publicou um reel sobre isso. Tipo, quando ela está tipo, eu sei que vocês querem bater, mas eu juro que tinha umas boas justificações, e depois do nada ela só está a apresentar tipo ao público, isto é o meu novo projeto, estes são os novos Vingadores que vos vão proteger, e aí eles ficam putos da vida, né, porque eles queriam dar na cara da Valentina, mas não o podem fazer porque têm imprensa literalmente a vê-los, e finalmente eles estão a ser reconhecidos como heróis, que era o que mais eles todos queriam. Mas a Helena diz-lhe no ouvido, tipo, tu agora estás na nossa mão, e é tipo arrepiar, tipo, incrível, maravilhoso. A primeira cena dos pós-créditos é muito mais engraçada, é o Alex ir nas compras e vê lá a caixa de cereais dos Novos Vingadores e está a tentar convencer uma mulherzinha a comprar, e ela só vai embora. E depois temos a segunda cena pós-créditos, que é o facto do Sam, o nosso Capitão América, estar passado com o Bucky, porque tipo, eles agora são os Novos Vingadores, ele tem trademark acerca disso e vai levar os Thunderbolts ao tribunal por causa disso. Eles vão se chamar de New Avengers com um Z no final, é muito mais engraçado, mas temos uma coisa muito importante que vai ligar ao próximo filme dos Avengers, que é o Avengers Doomsday, onde está a haver algo no espaço, tipo, ocorreu algo no espaço, uma incursão, não se sabe ao certo, porque eles nem se próprios sabem o que se está a passar, porque ninguém lhes quer contar. E eles só veem que a nave do Quarteto Fantástico entrou na atmosfera da Terra. E é excelente. A minha amiga que foi ver comigo, que não acompanha assim tanto a Marvel, ficou tipo, oh meu Deus, Quarteto Fantástico. E eu, tipo, eu estive a atualizar-lhe todas as teorias, né? E eu disse para ela estar atenta no trailer do Quarteto Fantástico. Mas eu já vi uma nova teoria, que esse pode não ser o Quarteto Fantástico que escapou do outro universo por causa da nave ter 4 perninhas e não 3. Então, tipo, é algo que nós vamos ter de esperar para ter as respostas no final do filme do Quarteto Fantástico, se eles foram para dar a nossa linha principal do tema da MCU ou não. Eu gostei bastante do filme, acho que a Marvel finalmente soube trazer uma história muito mais inovadora. Não que não tenha gostado de Capitão América, eu gostei, mas acho que quando a Marvel traz estas histórias assim, traz muito mais impacto
emocional principalmente, e isso é o que me conecta, pelo menos a mim, mais às histórias, que cada vez que eles têm essa profundidade. Com isso é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, comentem em baixo o que vocês acharam sobre Thunderbolts, deixem o vosso gosto se vocês gostaram do vídeo e subscrevam-se no canal para estar a par de conteúdo sobre cultura pop. Vemos no próximo vídeo e bye!